Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui começando a nossa aula 5 do projeto Eu Não Erro Mais de Sociologia, com o tema da aula em Política, Sociedade, Estado e Poder. Pessoal, ao longo das aulas dentro desse ciclo relacionado à parte política, a gente vai tocar em alguns conceitos dentro da ciência política, vamos também comentar a respeito de alguns aspectos de atualidade, da mesma forma que a gente fez também na parte de trabalho, ok? Antes da gente começar a nossa aulinha, como sempre, peço para vocês darem uma olhadinha no projeto, conhecer as aulas de vários e vários professores que a gente reuniu na equipe e todas as dicas que a gente compilou para a provinha do Enem, que está chegando agora em janeiro. Ok? Grande abraço e aí a gente começa. Bora lá! Então, pessoal, para poder falar a respeito da política dentro da área, na matéria de sociologia, a gente primeiro precisa conceituar o que é essa grande área chamada de ciência política. Né? Porque quando a gente fala sobre sociologia na escola, na verdade a gente está numa reunião de várias ciências sociais. Né? Antropologia, sociologia, ciência política. Né? Então, primeiro para conceituar o básico. O que é que estuda a ciência política? A ciência política é o estudo da política. É um estudo que envolve tanto aspectos qualitativos, reflexões, opiniões filosóficas, perspectivas individuais, quanto também mecanismos estatísticos, matemáticos mesmo, né, de tentar entender o poder político, o direcionamento político da sociedade. A ciência política envolve também sistemas políticos, organizações, processos políticos, né, um processo de escolha de um representante, um presidente, um rei. Né, e a ciência política também busca avaliar e analisar outras instituições que podem operar também dentro de lógicas políticas, né, sindicatos, igrejas, ok? Mas aí fica uma outra pergunta, né? Estudo da política, sistemas políticos, processos políticos, ciência política. Mas, pô, o que é política? Difícil definir tão rapidamente, mas se a nossa ideia é dar dicas, então vamos tentar ser bem objetivo. Política, segundo o pensador Max Weber, é a direção do agrupamento político que a gente denomina hoje de Estado, ou é a influência que se exerce nesse sentido de direcionamento, ok? Bom, eu trago a minha também, pessoal. Na minha definição, política é a organização e a direção de algum grupo ou da sociedade como um todo. Política envolve a atividade da conquista do poder do Estado. Né? Então, o indivíduo que está fazendo política, ele está ali tentando conquistar poder dentro do Estado. Envolve também modo de governar ou de influenciar a opinião pública. Envolve ali a parte de partidos, né? Dependendo do que você está analisando. Então, política envolve aspectos como esses. Ok? Direcionamento da sociedade, atividade da conquista do poder, modos de governar, sistemas políticos, organizações e processos políticos. De todo modo, a vibe é essa. E aí, normalmente nessa parte do estudo, as pessoas falam: ah, Gabriel, eu já ouvi o que é governo, já ouvi o que é Estado, mas Estado e governo são sinônimos? Não. Estado e governo, respectivamente, seria: Estado é o conjunto de instituições políticas que detêm o poder de governar um povo de uma nação num território. Então,
Estado envolve as leis, Estado envolve as instituições políticas, como, por exemplo, o Senado é parte do Estado brasileiro, a parte de diplomacia ali, o Itamaraty, é parte do Estado brasileiro, os professores de escola pública são também parte do Estado brasileiro, ok? Então, o Estado envolve isso, um governo, um povo, um território. E o Estado envolve todos esses funcionários, todo um funcionalismo, uma burocracia que está envolvida no direcionamento da sociedade. E governo? Governo, pessoal, é um grupo político organizado que exerce o poder do Estado durante um determinado período. Certo? Então, o Estado é esse todo, né, da nação, do território, dos funcionários e tal. E o governo envolve o direcionamento do Estado, ok? E, portanto, um direcionamento da sociedade também. Joia? E aí, pessoal, eu trago duas perspectivas opostas dentro desses debates ali a respeito de Estado. Então, para que serve o Estado? Segundo uma linha de pensamento hegeliana, o Estado basicamente materializa o interesse geral da sociedade, entende? Então, o Estado reúne com as suas leis, com as suas ordens, com a sua polícia, com o seu sistema educacional, o interesse da sociedade, certo? Então, pelo Estado, a gente consegue realizar várias coisas e também o Estado ele tem a capacidade de superar a divisão entre indivíduo e o cidadão, certinho? De modo a fazer ali um trabalho coletivo em prol de um determinado objetivo ou de um conjunto de objetivos. Agora, uma visão mais marxista a respeito do Estado coloca o Estado como um defensor dos interesses da elite econômica, certo? As suas leis, as suas instituições, basicamente refletem a hegemonia da elite econômica, né? Então, por uma visão marxista, o que se torna a lei? Se torna a lei aquilo que uma elite econômica deseja que se torne lei. O que o Estado faz? Ele protege a propriedade privada, né? Ele não deixa que as pessoas dessa elite percam a sua propriedade privada e, portanto, a sua dominância. Então, eu repito, são duas perspectivas opostas, duas opiniões, duas visões opostas, duas análises opostas a respeito do que é o Estado e de qual que é o papel que o Estado tem dentro da sociedade. Ok? Agora, falar de política, falar de Estado, falar de governo, envolve também falar de povo, não é verdade? Porque o povo é esse agrupamento de indivíduos, né, que vive numa sociedade, num território, num determinado tempo. Uma definição possível de povo é população com uma língua, com costumes, com tradições similares, que se identificam com essa língua, com esses costumes, com essas tradições. Então, o povo brasileiro é o povo, um conjunto de pessoas nascidos nesse território, que compartilham a língua portuguesa, que, em geral, são ensinados que fevereiro é mês de carnaval, que julho é mês de festa junina, né? Agora, é sempre bom ressaltar que, ao longo da história, a definição de povo se modificou, ok? Hoje a gente fala em povo num coletivo de todos os cidadãos, ricos, pobres, brancos, pretos, índios, o que seja. No passado, porém, dependendo do território, dependendo da época que a gente está falando, a ideia de povo já foi associada, por exemplo, a só camadas baixas da sociedade, né, como plebeus, né, ou como pobres, de uma maneira geral. Tranquilo? Entretanto, a definição
comum, moderna de povo está aí para vocês, só para simplificar com conceitos básicos. Joia? Um ponto que vale a pena a gente carregar para a provinha do Enem também é a definição de Estado-nação e as visões absolutista, liberal e social. Vocês vão ver. Ó, vai dialogar um bocado com história. O fato é o seguinte, pessoal. Hoje, a noção que a gente tem de Estado relacionado a um território, a língua, uma cultura comum, um mesmo governo, essa ideia de chamada Estado-nação é uma ideia que surgiu ali pelo século XV e foi sendo elaborada e desenvolvida ao longo dos séculos até os tempos atuais. Estado-nação é uma comunidade humana que tem condições materiais de vida comuns, que habitam um território com um mercado comum, uma moeda comum, culturas, uma cultura oficial, né, mas também várias culturas convivendo, e a instituição política maior governando isso tudo. Ok? Estado-nação é o somatório disso tudo. Uma construção histórica, social, né, do século XV, XVI à frente. Joia? Ao longo desse período de construção, ao longo desse período de debates, né, sobre qual seria o tamanho ideal do Estado, quais são as obrigações que o Estado tem conosco, a sociedade, né? Se a sociedade deve participar ou não deve participar. No meio dessas discussões, emergiram essas três visões que eu falei ali. A visão absolutista, liberal e social. Então, o que seria isso de Estado absolutista? Vamos ser práticos, pessoal. Pensa comigo. Absolutista lembra absoluto, certo? Igual a menina do CrossFox. Enfim, entendedores entenderão. Estado absolutista envolve, né, algo absoluto, algo completo. O que quer dizer isso de absolutista? Absolutismo é daquilo de, né, poder absoluto concentrado na mão do Estado. O Estado absolutista, ele emergiu na Europa depois da fragmentação que teve no período feudal. Então, mais ou menos ali a partir do século XV, começaram a unificar-se os reinos em torno de um comandante, o monarca, o rei. Certo? E esse rei passou a concentrar poder em suas mãos. O poder de fazer leis, o poder de julgar crimes. Então isso aconteceu em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, né? Um processo de consolidação do Estado em torno do rei. E o rei defendendo essas ideias, né? De uma moeda, de um território e tudo mais. A absolutista é por quê? Porque é um poder absoluto, concentrado mesmo na mão do soberano. Com a introdução desse Estado absolutista, a gente teve ali a criação de um exército regular, pago, né, com o dinheiro dos impostos. Então, portanto, impostos regulares também. No século XV, mais ou menos, a gente já teve aquela construção de um aparato estatal, uma burocracia, com funcionários que exerciam poder, comandado pelo rei, claro. Também já se consolidou nessa época um mercado, uma moeda unificada, e também o sistema de direito, com as leis, que mesmo que não fossem feitas por representantes eleitos pelo povo, já estavam sendo discutidas e feitas ali dentro do círculo do monarca, os seus conselheiros e o monarca em si, com a sua habilidade de poder concentrado, de promulgar leis. Ok? Pois bem, uma outra ideia de Estado veio emergindo conforme o Estado absolutista foi entrando em decadência. Os eventos históricos que são chave nessa coisa de Estado liberal
são a Revolução Gloriosa, que rolou lá na Inglaterra, no século XVII para o século XVIII. O Estado liberal também se consolida pra caramba com a independência dos Estados Unidos. E, com a Revolução Francesa, a gente tem ali o Estado liberal no século XIX, dando seu... Não, perdão, no final do século XVIII, início do século XIX, dando ali seus passos mais influentes. Então, esses eventos históricos são só a chave, entende? Que possibilitou uma construção, né, da ideia e da prática de um Estado liberal. Mas, pô, você falou liberal, liberal, liberal. O que é isso de liberal? Liberal é poder, sei lá, arrancar as roupas e andar no meio da rua? Isso é liberal? É não ter compromisso, ter 30 namorados, 30 namoradas, é isso? Não, não. Liberal envolve, nesse contexto, liberdade, certo? Envolve a consolidação de direitos civis na sociedade, direitos políticos e o respeito à liberdade individual. Essas são características desse Estado liberal que surgiu no século XVII para o século XVIII. Além disso, no Estado liberal, a gente já tem uma ideia não do poder completo na mão do governante, mas de uma limitação do poder do governante por uma Constituição. Ah, o Brasil tem Constituição? Tem. Ah, então tem influência dessa coisa de Estado liberal? Sim. Não só isso, o Estado liberal introduz, estendendo ali mais e mais, a ideia da participação popular nas decisões do governo. Né? Então, a participação pelo voto. Ah, tem isso hoje aqui no Brasil? Sim. Influência do Estado liberal? Também. Também. Joia? Então, esse Estado liberal, essa maneira de se enxergar o Estado-nação, prezando por liberdades individuais, direitos civis, políticos e tal, foi crescendo a sua importância até os tempos atuais, certo? É uma visão ali muito alinhada com as ideias da burguesia, com as vontades do enriquecimento de comerciantes, industriais e tudo mais. Ok? Entretanto, também emergiu, mais ou menos na mesma época, século XVIII e XIX, a ideia de um Estado social. Ó, e eu sei que já está cabreiro, já deve ter entendido. Se o Estado liberal preza pela liberdade como um todo, o Estado social preza pela sociedade. Presta atenção. O Estado social, ele emerge diante das críticas que a galera foi fazendo ao Estado liberal. Né? Dando a entender que o Estado liberal ele prezava por um individualismo demais. O Estado liberal não se atentava às desigualdades. Então, o Estado social começa a entender que, melhor, os teóricos, os visionários do Estado social começam a entender que não apenas é fundamental uma igualdade perante a lei, como o Estado liberal pregava, mas que deve-se também buscar uma igualdade material. Então, os teóricos que defendiam essa visão de um Estado social passam a buscar justiça social, dizendo que o papel do governo é diminuir as desigualdades ou acabar com a desigualdade. Essa ideia, com certeza, ela está presente no socialismo utópico, no socialismo científico. Né? A Revolução Russa foi muito influenciada pelas visões de Estado social. Ok? Então, pessoal, aqui a gente tem 3 perspectivas que apareceram na história recente da Europa e que influenciaram pra caramba o que se esperava do Estado-nação. Certo? Poder concentrado,
liberdade individual, justiça social. Tem gente que defende esses aí, cada um deles até hoje, certo? E aí, tu concorda com qual? Concorda mais com uma visão de Estado absolutista, de Estado liberal, de Estado social? Fala para mim nos comentários que eu fico curioso. Bonitos, finalmente a gente chega na última conceituação legal da gente fazer. Na verdade, não é bem uma conceituação, é mais um conjunto de ideias que eu queria trazer para vocês de pensadores importantes, tá? Lembrem de se hidratar. Pronto, agora sim, vamos lá. Ó, pessoal, um pensador legal da gente comentar com ideias políticas e sociais importantes é o pensador Émile Durkheim. Segundo Émile Durkheim, o Estado, o governo, também, são instituições sociais. O Estado é uma instituição social. O que significa isso de ser uma instituição social? Significa dizer que a sociedade como um todo, né, constituiu o Estado enquanto um fato social, né, que existe em si, independentemente da vontade de um indivíduo em separado. Para Durkheim, o Estado ele tem uma função muito importante dentro da sociedade. Para ele, o Estado é um elemento fundamental de coesão social. O que é isso de coesão social, pessoal? É tipo de manter os laços sociais entre as pessoas, né, unidinho. Então, o Estado ele mantém a sociedade unida, mantém a sociedade coesa. Uma maneira que o Estado faz isso é as normas jurídicas, né, as leis, as regras. Né? Então, por exemplo, eu me sinto parte da sociedade conforme eu entendo que existe uma lei do silêncio, que eu não posso fazer barulho demais a partir de certo horário. O meu vizinho sabe a mesma coisa. O vizinho da frente, o outro indivíduo do outro lado da cidade sabe a mesma coisa. Certo? Então, muitas coisas nos unem, segundo Durkheim. Eu, meu vizinho do lado, o cara do outro lado da cidade. Uma delas é, nós nos sentimos unidos pelo governo, pelas normas que nos regem. Ok? Segundo Durkheim, também o papel do Estado envolve a adequação do indivíduo aos valores da sociedade. Então, o Estado, com as divulgações que ele faz, o Estado com o currículo básico que o Estado cria para o MEC, né, do MEC, perdão, para as escolas, ele está, de certa forma, moldando os valores da sociedade. Se o MEC decide que tem que ter 3 aulas de sociologia nas escolas, e que nas aulas de sociologia tem que explicar por que o Brasil é o melhor lugar do mundo, o que o MEC está tentando fazer? Está tentando moldar os valores da sociedade, está tentando transformar os indivíduos, né, de uma maneira a torná-los similares. Né? A escola molda os alunos, molda de maneira a manter os valores da sociedade intactos. Ok? Então, o Estado une a sociedade e mantém os valores ali certinhos, adequados para o que o Estado pensa que é o certo. Ok? Bom demais. Pessoal, uma outra observação feita por um sociólogo a respeito de temas políticos que eu queria trazer para vocês é a observação a respeito de dominação em Max Weber. Ok? Quando a gente pensa em política, quando a gente pensa em poder, a palavra dominação se apresenta. Não é verdade? Porque uma coisa é uma lei existir,
Outra coisa é eu me sentir domado, governado por essa lei. A lei é um pedaço de papel, mas o que me faz seguir essa lei é uma relação de dominação aí. É o meu reconhecimento, né, de que aquela lei tem autoridade sobre mim. Entendeu o que eu quero dizer? Pois é. Então isso tem tudo a ver com dominação, segundo Weber. Dominação tem a ver com governo, claro, mas tem a ver também com a relação que você pode ter com um amigo, com um pai, com um pastor. Então, relações de dominação, de poder, elas estão presentes em várias relações sociais. E é óbvio, a dominação é algo muito evidente na autoridade política, né? Então, quando você vê um policial te mandando parar o carro e você para, existe ali, né, uma situação de dominação, certo? O policial impôs a autoridade política dele sobre a pessoa que parou o carro, certo? Só que, segundo o Weber, existem vários motivos que estão por trás de alguém obedecer o outro. Existem vários tipos diferentes de dominação presentes na sociedade. Existe a dominação do tipo tradicional, que tem a ver com o que você deve imaginar, né? Uma questão de tradição mesmo, né? Então, quando você fecha o seu bico, cala sua boca, porque o indivíduo mais velho da família ou de fora da família falou, sabe essa coisa? Respeite os mais velhos, essa é uma tradição. Então você, não conhece aquele indivíduo idoso, mas você cala sua boca, por quê? Respeite os mais velhos. Essa relação que se deu aí de dominação do indivíduo mais velho falar e você se calar, esse domínio poderia ser classificado como um domínio tradicional, né? Eu calei a minha boca para uma pessoa mais velha, por quê? Porque eu sou fiel à tradição. Joia? Bom demais. Existe também dominação do tipo carismática, né? E essa é até fácil a gente observar. Se você ama alguém e obedece àquela pessoa, isso tem a ver então com dominação carismática, né? Uma devoção afetiva é dominação carismática, sacou? Dá poder a uma pessoa que é popular na escola. Ah, escolhi o fulano. Por quê? Porque ele é popular, porque é legal, porque ele é bonito, porque ela é carismática. Então, votei nela. Entendeu? Existe também dominação do tipo racional, legal. Isso tem a ver, por exemplo, com a obediência a um estatuto, né? Então, por exemplo, o policial me mandou parar. Eu paro. Por quê? Porque eu gosto do policial? Não, nem conheço ele. Eu paro porque é tradição parar para o policial? Não, eu paro por quê? Porque é contra a lei não parar para o policial. Entendeu? Então, por uma razão racional, né, por uma situação ali de leis, um estatuto, por exemplo, eu vou lá e abaixo a minha cabecinha e faço o que o policial deseja. Certinho? Então a dominação ela é evidente dentro da autoridade política, mas pode ser de tipos diferentes e transcende também as instituições do governo, né? Tem dominação dentro das instituições do governo? Tem, mas também outros órgãos, outros indivíduos também exercem, né, posições de dominação sobre alguns de nós. Ok? Pessoal, finalmente uma explicação bem pontual dada ali por Foucault a respeito do poder. Segundo o sociólogo pensador Michel Foucault, poder político não é algo que emana simplesmente de um centro. Poder como um todo, né, não emana só de um lugar. Não é só em uma lei que está presente o poder. Não é só na autoridade de uma pessoa, de um governante ou de um diretor. Não. O que possibilita
a situação ali de submissão a um poder não é só uma lei, não é só um governo, mas são múltiplos mecanismos de poder que estão envolvidos nas práticas sociais. Então, o poder de um determinado indivíduo ou de um grupo sobre você, ele é exercido não só porque existe uma regra clara, explícita, porque existe uma pessoa que está lá te mandando. Não. Existe uma dinâmica de poder, por exemplo, na obrigatoriedade de você usar um uniforme, né? Quando você está lá entrando dentro de uma escola e vestindo um uniforme para poder entrar, você, dessa maneira sutil, você já está sendo controlado e você já está se colocando numa certa posição de submissão. E o fato daquela instituição estar controlando a maneira com que você se veste já é um tipo de controle sutil dentro de você. Tem outras coisas também, a lógica do sinal, né? Tipo, toca um sinal e aí você sabe que você pode levantar, mas o sinal não tocou, então você sabe que você não pode levantar. E você obedecendo isso. Aí toca o sinal, opa, agora eu levanto, agora eu vou ao banheiro. Ali já está uma importante dinâmica de poder que você está se submetendo, você está se vendo ali submisso. Entende? Então, o Foucault ele faz uma análise ampla. Aqui eu estou dando dois exemplos bobos, né, e evidentes. Uniforme, sinal, sonoro e tal. Mas existem outros aspectos dentro da sociedade, não aspectos grandes, mas aspectos de microfísica mesmo, né? Que mantém determinadas instituições com poder sobre você, incluindo o governo. Foucault aponta que até mesmo no conhecimento, na ciência, existe ali toda uma lógica de dominação dos corpos, toda uma lógica ali de poder político. Certinho? Isso é só um saborzinho, pessoal. Só uma prova das ideias de Durkheim, de Weber e de Foucault que têm implicações dentro da política. Como o Enem é uma prova aberta que tende a mencionar vários e vários aspectos, isso aqui é um tiro no escuro que eu dou para vocês, com base, claro, né, na minha intuição do que seriam pensadores muito válidos e muito importantes no entendimento inicial de dinâmicas institucionais, de dominação e de poder numa sociedade. Ok? Antes da gente dizer tchau, tchau, bora dar uma resolvida no exercício? Vamos lá? Então, ó, texto do Norberto Bobbio, Teoria Geral da Política. Mas primeiro, lê aqui embaixo. As metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no quê? Então, ó, procura no texto metáforas e algo relacionado a uma concepção de democracia. Ok? Qual seria esse fundamento de democracia metafórica apresentado no texto? Vamos lá. Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da democracia real, não a democracia ideal, já que não existe em lugar algum, o método da seleção dos líderes, ou seja, a eleição. Joia. Por enquanto, nenhuma metáfora. Exemplar nesse sentido é a afirmação de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos por ocasião de uma eleição de 1902. Disse esse juiz: a cabine eleitoral é o templo das instituições, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a guarda da Arca da Aliança, e cada um oficia, resolve do seu próprio altar. Então a metáfora está bem clara, né? Uma metáfora de cunho meio religioso, mas que dá a entender que a cabine eleitoral, o local que você está ali depositando o seu voto, é como se fosse um templo e você
é o sacerdote do seu templo. Você, com as suas ideias, com os seus entendimentos, vai lá e vai oficiar no seu próprio altar. Entende? Você vai lá, com a sua opinião, com a sua visão de mundo, pregar suas ideias naquele altar que é a cabine eleitoral. Então vamos lá. Essa concepção de democracia que está envolvida nessa metáfora aqui é o quê? Está se referindo a quê? Letra A. Justificação teísta do direito? O cara está sendo literal? Vem de Deus? Não. B. Rigidez da hierarquia de classe. Está falando de hierarquia de classe? Rico, pobre, nobre? Não, não tem nada disso. C. ênfase formalista na administração? Não, nada a ver, não está falando sobre cargos que dá, não. A metáfora ali tem a ver com você na sua cabine eleitoral. D. Protagonismo do executivo no poder? Quem que é executivo mesmo? Presidente. Pois é. Então, é isso que está falando? Não, está falando do protagonismo dele, está falando do indivíduo, do votante. Então, a letra E, centralidade do indivíduo na sociedade. O indivíduo vai lá e decide no seu altar eleitoral. Ok? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Próxima aula a gente vai mencionar mais alguns conceitos fundamentais, mais alguns debates políticos interessantes. Desiste nós não, dá aquele biscoito, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Grande abraço, valeu!